Aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Se este homem insensato é uma mulher, uma esposa, que constrói a sua vida sobre a areia do esquecimento da palavra de Deus, sem misturar com fé o que ouve, sempre ouvindo, nunca praticando, embora seja uma mulher que aprenda na palavra de Deus o seu chamado de submissão no casamento, é uma esposa, porque é insensata, que toma as rédeas de conduzir o lar mais do que ajudar o seu esposo a fazê-lo. Se é uma pessoa impaciente, quando as coisas não estão indo de acordo com a sua maneira de pensar, se é uma pessoa iracunda, difícil de um marido suportar, e o marido parece preferir passar mais o dia no trabalho, e depois do trabalho estica um pouco mais, porque ele não quer voltar para estar com uma mulher rixosa, se é uma pessoa que os filhos temem ela mais do que respeitam ela, ou se esta mulher insensata é uma pessoa ociosa, indolente, que no lugar de cumprir os seus deveres do lar e espirituais, passa o tempo no celular na mão, vendo a última fofoca do Facebook, o que fulano está falando, o que está falando de mim, qual é a nova novidade, e o tempo está passando, e não há oração, e não há leitura da palavra de Deus, e as coisas não são feitas no lar, e as responsabilidades são esquecidas. Então o resultado desta insensatez espiritual é descrita pelo Salvador neste versículo, dizendo: e desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, aquele casamento, aquela família, e caiu, e foi grande a sua queda. E não é de se surpreender então quando ouvimos sobre conflito e discórdias no lar. A casa de um lar construído sobre papéis invertidos de marido e mulher, mulheres que não seguem seus maridos, maridos que não conduzem suas mulheres, filhos que não obedecem seus pais porque não têm exemplo, esfriamento espiritual, impaciência do marido, frieza no relacionamento, reclamações, rixas, distanciamento, não estão unidos fisicamente mais, não estão unidos no coração mais, há muito tempo. E isso é o resultado de um discípulo por muito tempo ter sido insincero diante da palavra de Deus. Por um lado, ter negligenciado ouvir a palavra de Deus com frequência e regularidade, santificar-se na palavra de Deus. E por outro lado, a tragédia, algo mais sério, a tragédia da insinceridade, de não pôr em prática aquilo que tem aprendido na palavra de Deus. E o resultado final será a sua própria queda espiritual, caindo debaixo da mão disciplinadora do Senhor. Que palavras não é, queridos irmãos? Aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos contra aquela casa, combatendo aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda.